tomou parte da sua herança, seu pai ainda estava vivo e saiu para gastar talvez uma herança, um dinheiro que não pertencia a ele, um dinheiro que era com suor, um dinheiro que era limpo, aleluia, e ele foi gastar com as coisas sujas deste mundo. Então ele se viu em ruína. Mas o momento que ele estava em miséria, ele se arrependeu. E ele lembrou da casa do seu pai. E ele disse consigo: levantar-me-irei. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E dizer: Pai, pequei, não sou digno de ser chamado como filho, mas me recebe como um servo, como um funcionário. Aleluia. E o pai imediatamente recebeu como filho. Olha aí. Qual é o pai que vai receber o seu filho de volta na sua casa como um escravo? Qual é o pai que vai receber o seu filho de volta como um estranho, como trabalhador? Aquele pai, ele já estava esperando com um anel, com vestes preciosas. Imediatamente ele fez uma festa, ele deu um banquete para o seu filho que estava perdido, mas foi achado, foi encontrado. Aleluia, glórias a Deus. É assim que faz o Pai. Então não importa qual é o teu estado, não importa qual é a tua situação, não importa o que você fez daqui para trás. O importante é hoje, é tempo de se levantar, se posicionar como filho. Aleluia. Glória a Deus. Se posicionar como filho. Filho obedece o pai. E o filho que não obedece, ele sempre vive em ruína. Aleluia, glórias a Deus. Quem é filho aqui? Então glória. Quem é filho, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Agora nós vamos entrar na história de Noemi. Noemi, o seu esposo Elimeleque, houve uma seca muito grande em Belém de Judá, a qual Elimeleque, não sei se ele estava na posição, mas ao meu ver, ele não estava posicionado, porque ele saiu da terra do pão, ele saiu de Belém, aleluia, e ele foi para uma terra inimiga, uma terra aonde o pessoal adorava deuses estranhos, outros deuses que não era o Deus de Israel. E Elimeleque, depois de alguns anos, Elimeleque, ele faleceu. Ficou Noemi com seus 2 filhos. Passando-se alguns anos, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, também vieram falecer. Mas Malom e Quilion, eles tomaram mulheres moabitas como esposa, a qual o nome de uma era Ofra e da outra Ruth. Aleluia, glórias a Deus. Então, morrendo os filhos de Noemi em Moabe, Noemi, ela se posicionou. Era o lógico, era o que ela deveria fazer. Ela estando em uma terra estranha, seu marido, ela estava em Moabe porque ela estava com seu esposo. E
e os seus filhos morreram. Seu esposo já havia morrido. Uma mulher viúva naquela época, ela não tinha como sobreviver. Muitas viúvas naquela época morriam de fome, quando não tinha alguém que estendesse a mão e o ajudasse. Então Noemi, ela se posicionou, ela se levantou. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E voltou para Belém de Judá, a terra de onde a qual eles nunca deveriam ter saído. Havia suas duas noras. Então Noemi conversa com as suas duas noras, com Ruth. Aleluia, glórias a Deus. E Orfa. E diz para elas voltar para a casa dos vossos pais. Para voltar à casa dos vossos pais. Porque elas ainda eram muito jovens. Poderiam casar-se de novo. Mas elas insistiam em seguir Noemi. Estava decidida. Então saíram as três a caminho de Belém de Judá. Mas na frente, Noemi novamente tem outra conversa mais séria com as suas filhas, das suas noras, dizendo: volta, filhas minhas, volta para os seus pais, porque eu já sou velha, eu não tenho mais marido, não tenho mais filho para casar com vocês. E ainda se eu tivesse marido hoje e geraria um filho hoje, vocês não esperariam esse filho crescer para tomar vocês como esposa. Volta. Então Orfa chorou, levantou a sua voz. Ruth, Noemi, foi aquele chororó como da primeira vez. Choraram, mas elas decidiram seguir. Quando Noemi fala pela segunda vez, novamente, começaram a chorar. Imagina, 3 mulheres chorando. Um chororô. E ali Orfa secou seus olhos e se posicionou. Mas para voltar para Moabe. Voltou para Moabe. E Noemi diz a Ruth: volta, filha minha. Volta após a tua cunhada. Ela voltou para os seus pais. Volte também para os seus pais. E Ruth se posicionou para seguir em frente. Ruth não sabia o que esperava pela frente, pelo caminho, né? Mas Ruth estava